Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aqui da Escola de Tributos Municipais. Hoje tratando de um tema, e como sempre, né, temas importantes aí, em especial para os municípios. Hoje estaremos aí passando para vocês aí a questão da repartição do IBS e da repartição do ICMS, né? Tributos, aí, o ICMS é um tributo que para muitos municípios, se não for a principal, é uma das principais receitas do município, né? Então a gente vai estar falando hoje sobre essa repartição e no caso específico do ICMS, com a reforma tributária, o ICMS daqui a algum tempo ele vai acabar. E como que isso fica, né? Como que o município vai se preparar? Enfim, a gente vai estar fazendo esse bate-papo aqui com vocês. Tá bom? Então deixa eu começar a dar boa noite aqui. Boa noite para MS Gouveia, seja bem-vinda. Boa noite aqui por Darlan do Recife, sempre com a gente aqui acompanhando as lives. Obrigado, Darlan, obrigado por quem está dando os emojis aqui do senzinho, dos corações aqui. Isso é bom que ajuda a gente aqui também. Boa noite aqui para Camila Rosa, seja bem-vinda. Boa noite para o Antônio Bittencourt, contador, seja bem-vindo. Boa noite para... não sei falar aqui, Harful, não sei falar Sheila aqui. Shaila, seja bem-vinda. Diogo também, seja bem-vindo. E mais Gabi, seja bem-vinda. Thaís, Eve, Fernando, a Camila Rosa dando boa noite aqui. Se vocês quiserem fazer igual o Fernando fez, colocar a cidade e o estado, a gente vai falando aqui também, tá? Lembrando que hoje, né, a gente vai estar falando aqui sobre a repartição da receita do ICMS e da receita do IBS, fazendo um link já aqui com a questão da transição, do encerramento do ICMS, né? Municípios aí precisam se preparar muito, a matriz econômica e a forma como a matriz econômica atual do município, né? Ele pode sofrer aí um impacto, né, se nada for feito, e eu vou comentar isso aqui com vocês, tá bom? Queria pedir uma ajuda aqui, ó, a Camila Rosa lá de Nilópolis, no Rio de Janeiro, o Rubens aqui de Rio do Sul, aqui pertinho, Rio do Sul, Santa Catarina, aqui no Alto Vale, aqui de Santa Catarina. Eu não sei falar o nome aqui, que falou que é de Guaratinguetá, São Paulo. Sheila, não soube pronunciar. A Cristina aqui de Santos, São Paulo. Sejam bem-vindos. O Diogo de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Obrigado por quem está colocando aí a cidade e o estado, que ajuda aqui na interação. Obrigado também pelos coraçõezinhos aqui, né, por esses emojis que ajuda a gente bastante aqui também. O Fernando Forlan de Sorocaba, São Paulo. Boa noite aí para a Fábio. O Antônio Bittencourt lá de Nova Souré, Bahia. Acho que eu falei certo, né? Nova Souré, Bahia. Sejam bem-vindos aí. Obrigado aí. Quem quiser colocar na cidade e estado, eu vou falando aqui para vocês, né? Nessa parte inicial onde a gente vai dando os recados, até para dar tempo do pessoal tá entrando aí na live, tá? Então, o primeiro recado que eu queria dar para vocês é o seguinte: tem um botãozinho aqui, um aviãozinho, tá? Ajuda a gente a compartilhar essa live. Então, clica aqui enquanto a gente está dando esses recados iniciais, clica aqui nesse aviãozinho e compartilha aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, manda no direct de alguém que talvez possa se interessar aí por essa temática de reforma tributária. E lembrando que a gente vai estar aqui hoje, o nosso assunto é a repartição do IBS e do ICMS, tá bom? Deixa eu dar a Fabi aqui é de Passagem, no Rio Grande do Norte. Aqui a Fabiana aqui de Blumenau, do ladinho também, Blumenau, temos Rio do Sul e Blumenau aqui bem pertinho. Blumenau aqui também no Alto Vale aqui, né? Vale Europeu, né? Começa o Vale Europeu aqui na nossa região. A nossa região é conhecida como Vale Europeu, né? Melhor dizendo. Boa noite aqui pro Marlos. Marlos, se eu não me engano, é Pinhais, no Paraná, né, Marlos? Se quiser colocar aí também só para confirmar. Boa noite aí para Grace Fonseca, seja bem-vinda, Grace. Então, o primeiro recado eu já passei para vocês, ajude a compartilhar aqui a live, né? Clica aqui tem um aviãozinho para quem está no celular, tem um aviãozinho aqui embaixo,
compartilha aí pra gente ajudar a gente, tá? Desses emojis que tem aí, coraçãozinho, senzinho, para ajudar a ranquear aqui o conteúdo, tá? Se você não segue ainda a Escola de Tributos Municipais aqui no Instagram, né? Se você está aqui ao vivo e aqui em cima tem uma setinha onde tem aqui, vocês estão vendo aqui em cima o tema da live, tá? Se você baixar essa seta aqui e ir para o lado, se você ainda não segue, vai ter um botãozinho para você seguir a Escola de Tributos Municipais. Também faço o convite para você seguir o YouTube, lá se cadastrar, né? Se inscrever no YouTube da escola. Basta você no YouTube procurar por @Escola de Tributos Municipais. Tudo bem? E conheça também os produtos que a escola tem, principalmente o Clube do Fisco, um programa bem legal, onde tem cursos gratuitos, materiais, acompanhamento, uma série de benefícios lá. As lives lá são organizadas por tema, a gente coloca lá para ficar mais fácil, você não ter que ficar procurando na internet, né? A gente deixa organizado lá também. Então basta você entrar no www.escoladetributosmunicipais.com.br. No caso do Clube do Fisco, tem uma abinha específica do Clube do Fisco. Aí você vai lá para saber mais sobre o Clube do Fisco, tá bom? Boa noite aqui para o Marcelo, boa noite para a Rude, tá? E agora um último recado antes da gente iniciar, tá? No caso de dúvidas, tá? Sugestões, críticas, pontos de vista diferentes do que a gente vai falar aqui, tá? A reforma tributária é algo novo, só que a gente vai falar tecnicamente aquilo que está posto atualmente, tá? Aquilo que está positivado atualmente aqui, tá? No ordenamento jurídico tributário. Mas se você tiver uma visão, uma dúvida, né, um posicionamento diferente, um entendimento diferente, fiquem à vontade para vocês colocarem aqui e a gente discutir. Aqui é o tempo da gente fazer isso, tá bom? Depois a gente não consegue voltar nas lives, ficar acompanhando os comentários para ficar respondendo os comentários, tá bom? Por mais que ela vai ficar gravada no Instagram aqui, se não der nenhum problema, depois a gente manda para o YouTube, mas a gente não consegue voltar a ficar acompanhando ali os comentários. Então a hora é aqui. Tá bom? Boa noite para Fernanda, boa noite para Ademir. Então, esses comentários, sugestões, críticas, priorizem colocar aqui, ó, tem um box com um ponto de interrogação bem aqui para quem está no celular, tá? Então, prioriza colocar aqui, porque daí a gente não perde. Quando você coloca aqui no feed, aqui nos comentários normais, aqui, no adicionar um comentário, vai passando aqui, a gente pode perder a sua colocação ou a sua dúvida. Tá? Então, priorize colocar aqui neste ponto de interrogação. Tá bom? Obrigado mais uma vez aí para quem deu os emojis, os foguinhos. E agora a gente vai começar. Só não esquece aqui de compartilhar, tá? Clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live aí com o pessoal. Tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar aí que a gente já passou aqui dos minutinhos até pretendidos aqui, iniciais dos recados. Então vamos lá. O que é só para a gente entender, né? Como eu faço em todas as lives, a reforma tributária é um assunto gigantesco, então aqui nós vamos delimitar um tema que a gente vai trabalhar esse tema aqui, tá? A gente não vai se envolver em outros temas, porque o mundo tributário é um mundo gigantesco, tá? Então demanda aí um tempo de estudo, demanda anos assim para você às vezes entender o conjunto das coisas. Então o que a gente vai tratar aqui hoje é uma delimitação, tá, de tema. E qual que é essa delimitação? Hoje nós estaremos falando especificamente sobre a repartição do ICMS, né, e os impactos dessa repartição do ICMS com a reforma tributária em razão da extinção do ICMS e com a entrada do IBS, nós vamos estar falando aqui também de como vai funcionar a repartição do IBS. Tudo bem? Delimitado aqui esse escopo para vocês entenderem sobre o que a gente vai falar. O embasamento que a gente tem aqui para essa live é o artigo 158, inciso 6º da Constituição, tá? Lá onde fala da repartição do ICMS e agora com a entrada do IBS também, né? Pós-reforma tributária, após a emenda constitucional 132, lá também a gente tem a repartição do IBS agora, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, fazendo aqui depois de ter delimitado aqui o que a gente vai trabalhar, então vamos lá. O ICMS, pessoal, um tributo atualmente, né, um tributo que ainda está aí a todo vapor, né, o ICMS é um tributo de competência estadual. Então, os estados instituem o ICMS e delineiam ali as regras
para o ICMS. Tá? Só que esse delineamento dessas regras para o ICMS existe aí, obviamente, né, não é assim, ele não vai legislar de qualquer forma, os estados, né, não vão legislar de qualquer forma sobre o ICMS. O ICMS, a arrecadação do ICMS, ela não é 100% do estado. Tá? Por quê? Porque a própria Constituição, lá no artigo 158, inciso 6, deixa eu até confirmar se é o 6 mesmo, lá no 158, deixa eu ver se é o 6, não, perdão, errei, tá? É 158, inciso 4, tá? Lá no artigo 158, inciso 4 da Constituição, ele vai dizer lá que o ICMS, daquela arrecadação, né, que o Estado tenha com o ICMS, 25% dessa arrecadação, ela será distribuída para os municípios do respectivo estado, obviamente. Tá? Então vamos imaginar aqui para a gente ficar no exemplo. Vamos imaginar que o estado, a cada R$100 de arrecadação com ICMS, então a gente tem R$100 de arrecadação. Desses R$100, R$25, que é 25%, vão ser repassados para os municípios. Tá bom? Vão ser repassados aí para os municípios. Aí, mas como que vai funcionar, né? Como que isso vai ser repassado para os municípios? Porque os estados, eles têm vários municípios, né? Então, a Constituição, ela já traz ali alguns parâmetros, tá? E quais são esses parâmetros? Então, a Constituição, por exemplo, ela vai trazer que, no caso do ICMS, tá? No caso do ICMS, deixa eu até pegar aqui, eu acho que é inciso 4º mesmo. No caso do ICMS, pelo menos 65% desse valor que tem que ser repartido, tá? 65% do valor arrecadado do ICMS que tem que ser repartido com os municípios, 65% deve ser repartido, isso já está na Constituição, que é um mínimo, inclusive, que a Constituição fala, de acordo com o valor adicionado no município. Tá? E o que é o valor adicionado? O valor adicionado é aquela diferença gerada de ICMS ali dentro do município. Em outras palavras, assim, e bem de um modo mais simples possível, tá? Até porque aqui no canal a gente tem pessoas que estão começando agora no direito tributário, então não adianta, às vezes, a gente, né, falar assim tão rebuscado. Mas esse valor adicionado, melhor dizendo, né, que é pelo menos 65% do ICMS que deve ser repartido, tem que ser conforme o valor adicionado. O valor adicionado é o seguinte, por exemplo, uma empresa do município, uma loja de calçados aí que tenha no seu município, ele comprou uma mercadoria por R$100 e ele vendeu essa mercadoria por R$150. Ou seja, existia ali, né, um valor que não foi adicionado num primeiro momento pela loja de calçados, que é R$100. Essa loja de calçado comprou o estoque ali por R$100, por exemplo, e só que ela vendeu por 150. Então, qual foi o valor que foi adicionado no território do município? Foi esses R$50. Então, sobre esses R$50 a mais, né, vai ter um ICMS ali sobre, né, esses R$50 a mais. Então, isso é o valor adicionado. Então, o ICMS, 65% pelo menos, tá? Então, vejam que é uma fatia bem considerável, 65% é de acordo com o valor adicionado. E o que a gente tem, que daí eu já começo a chamar a atenção de vocês, aí vocês que são de municípios, aí presta bastante atenção, tá? É uma questão que seu município precisa pensar, raciocinar, entender e começar a planejar isso, porque daqui a pouco o ICMS vai acabar, tá? Daqui a pouco o ICMS acaba. E o que acontece? Se o município não tiver outras estratégias de arrecadação, principalmente aquele município que tem uma dependência muito grande do ICMS, pode ser que esse município passe por grandes dificuldades. Tá? Então vamos lá. Vou dar um outro exemplo. Dei um primeiro exemplo de lojas de calçado. Lembrem-se que a gente está falando ainda do valor adicionado, tá?
que 65% do ICMS tem que ir para os municípios, pelo menos 65% é de acordo com o valor adicionado. Eu já expliquei no caso do sapato. Agora vamos imaginar uma outra situação muito comum em muitos municípios, tá? É muito comum em muitos municípios, onde os municípios, por exemplo, dão incentivo para as indústrias instalarem seus parques industriais nos municípios. E depois que essas indústrias se instalam, ou até mesmo às vezes, por exemplo, em Minas Gerais tem a questão das mineradoras, tem situações onde os municípios, uma única empresa ou um complexo ali de indústrias, né, uma única indústria ou um complexo de indústrias se instalam no município. Isso é muito bom por um lado, porque vai gerar ali a tendência que gerem mais empregos, né, gerem mais movimentos, melhore ali a vida local ali em razão de ter uma empresa e poder aí talvez estar absorvendo ali, dando oportunidade de trabalho para o cidadão ali do próprio município. Então é importante ter essas empresas, com certeza, essas indústrias, né? Mas no caso de indústrias, vamos pensar o seguinte: uma indústria, ela compra uma matéria-prima ou várias matérias-primas, né? Normalmente é assim nas indústrias, elas compram várias matérias-primas e transformam essas várias matérias-primas num outro produto, agregando um valor. Então a empresa compra uma matéria-prima X, uma matéria-prima Y, uma matéria-prima Z, né? E ela faz ali uma transformação em um produto específico, tá? E vamos imaginar que a indústria comprou essas matérias aí, essas matérias-primas A, B e C, por R$30. E quando a empresa vendeu esse produto industrializado, ela vendeu lá por R$100. Ou seja, o que acontece? A indústria adicionou R$70 de valor na operação que ela fez ali, né? Daí a gente vai multiplicar isso pela quantidade de produtos que ela vendeu daí, por exemplo, tá? Lembrando que a gente está aqui só num exemplo. Então, a indústria, ela adicionou um valor e mandou daí essa produção toda dela, né? Ou praticamente toda, ela mandou para fora do município. Tá? Ela mandou lá, vamos imaginar aqui, o nosso amigo ali, o Marlon de Pinhais, não sei se ele está na live ainda. Temos lá uma indústria X lá em Pinhais, e ela produz, e tudo que ela produz lá, talvez alguma parte seja vendido ali para Pinhais mesmo. Mas a maior parte das indústrias, principalmente nas cidades muito pequenas, a indústria vende para fora. A indústria vai vender para outras cidades, mercadorias que vão ter destino lá em outros municípios. Tá? Mas onde que o valor foi adicionado? O valor foi adicionado no território do seu município, ali onde tem a tua indústria. Tá? Onde tem a indústria ali, quem foi lá no parque industrial, montou uma indústria, tá ali. Então o valor adicionado gerado tá ali. Olha, é bom porque gerou emprego local, né? Movimentou a economia local, uma série de situações. E foi bom também para o município, por quê? Porque está ajudando no índice do valor adicionado. Quanto mais valor adicionado um município fizer, isso para efeito do ICMS, maior vai ser a repartição do ICMS para esse município. Tá? Só que aí a gente tem um detalhe, tá? Muito importante. O ICMS vai acabar. Tá? A partir de 2029, com a reforma tributária, o ICMS ele já vai começar a cair. Por quê? Em 2029, da alíquota, né, do ICMS, em 2029 vai ser uma alíquota 10% menor. Em 2030 vai ser 20% menor, em 2031 vai ser 30% menor, em 2032 será 40% menor, e a partir de 2033 não haverá mais ICMS. O que eu quero dizer com isso? Que principalmente vocês os municípios que são muito dependentes do ICMS, tá? Tem municípios que a principal receita é o ICMS. E quando não é uma das principais.
Tá brigando ali com o FPM e dependendo da característica do município, tá brigando com o ISS, tá bom? Mas normalmente FPM a repartição do ICMS são as maiores receitas aí dos municípios. Normalmente, tá? A gente tem algumas exceções, obviamente, tá? Mas assim, o mais comum é que o ICMS tenha uma grande representatividade na receita dos municípios. Aí, com a reforma tributária, igual eu falei para vocês, lá em 2033 o ICMS acaba. Então não vai ter mais essa história de valor adicionado. Não vai ter, porque o ICMS vai acabar. Aí o que entra no lugar? Vai entrar o IBS. Vai entrar o IBS. Aí vocês podem perguntar assim, mas Rafael, o IBS também, né? Vai ter um valor adicionado, que vai ter ali no município. O município vai ficar com esse dinheiro também, né? Se no ICMS funcionava assim, no IBS também vai funcionar assim. Nada Nina não, tá? Veja bem aqui, ó. Olha a importância disso que eu vou falar para vocês. Atualmente, com as regras da repartição do ICMS, atualmente 65% daquilo que tem que ser repassado aos municípios, pelo menos 65%, aí depende da lei de cada estado, tá? Pelo menos 65%, ele vai ser repassado de acordo com o valor adicionado. Porém, contudo, todavia, a partir de 2033, não vai existir mais essa história de valor adicionado. Então, aquela indústria que estava aí no teu município gerando muito ICMS ou ajudando a gerar muito esse ICMS, não necessariamente vai gerar a mesma questão para o IBS. Tá? E eu vou dizer por quê para vocês. Daí a gente precisa fazer um link com a lógica do IBS. O ICMS, né, como eu falei para vocês, ele era de acordo, né, a transferência, né, a repartição, melhor dizendo, a repartição do ICMS, ele é de acordo com o valor adicionado. O IBS, como que ele vai funcionar? O IBS não vai ser de acordo com o valor adicionado. Tá? A repartição do IBS, e lembrando que nós temos dois IBS, tá? Tem o IBS municipal, que cada município poderá instituir a sua alíquota, e se ele não instituir, vai ser utilizado a alíquota de referência que vai ser estabelecida pelo Senado, tá? Mas existe o IBS municipal. O IBS municipal lá gerou uma mercadoria. Beleza, já se é municipal, é ali do município, não tem nada, a gente não tem o que falar de repartição. O que vai ser repartido é o IBS estadual, tá? É o IBS estadual. E o quanto que vai ser repartido de IBS estadual? A mesma coisa que o ICMS. De toda a arrecadação do Estado com o IBS estadual, 25%, ou seja, igual ao ICMS, 25% vai ter que ser repartido para os municípios. Mas qual que é a diferença? A diferença está justamente nesse percentual do valor adicionado, que hoje é o que mais traz receita para os municípios, tá? Ou pelo menos para a grande maioria é isso. Para o IBS eu não vou ter esse valor adicionado. Então não vai adiantar, tá? A questão do valor adicionado. Mas Rafael, ele está produzindo ali no município, vai ter o IBS também. Vai ter, só que o que a gente tem que entender e daí fazer uma leitura sistêmica da reforma é qual que é a lógica de tributação do IBS. A lógica de tributação do IBS é a tributação lá no destino. Lá no destino. Tá? Então ele não vai gerar nada aqui. Essa indústria que produz milhões de produtos aí para vocês, né, aí no município de vocês, milhões de produtos, e que hoje ajuda muito significativamente com o ICMS, não vai fazer mais diferença. Ou se fizer, não vai fazer pelo menos mais tanta diferença. Não vai ter mais tanta relevância para... Pessoal, e assim, é para esse ponto específico do IBS que eu tô falando, tá bom? Não vamos misturar que, não, agora não tem que ter mais indústria aqui, porque tem que ter sim, porque gera emprego, ajuda o comércio local, uma série de situações. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que para efeitos do ICMS, os municípios podem ter impacto, porque com a entrada do IBS, a regra vai mudar. Porque no IBS eu não vou ter o valor adicionado. Como que vai funcionar a repartição no IBS? No IBS vai funcionar assim.
Lembra que no ICMS eu acabei de falar que pelo menos 65% é de acordo com o valor adicionado? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, lembrando, ó, coloquem as dúvidas aqui no box, tá? Tem um box aqui com ponto de interrogação, senão depois eu não consigo resgatar. Obrigado aí por quem tá dando o senzinho aí, os emojis, isso ajuda aqui a live. Vamos compartilhar aqui, ó, clica aqui no aviãozinho. Você que não segue, vai aqui no tema da live, baixa aqui, ó, vai ter ali um box para você seguir. Se você está assistindo depois, segue de alguma forma aí o canal. Sigam também, inscrevam-se no canal lá no YouTube, @Escola de Tributos Municipais. Conheçam o site www.escoladetributos-municipais.com.br. Tem vários cursos, e-books lá para vocês adquirirem, tá? Se você for membro do Clube do Fisco, tem muito material que é gratuito. Tem uma aba específica lá do Clube do Fisco, então conheçam lá a Escola de Tributos Municipais. Se você está vendo no YouTube depois, vai ter o link do Clube do Fisco aí embaixo aqui no vídeo, a gente vai colocar o link, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo. Então o IBS, como que vai funcionar a questão da repartição do IBS? O IBS não terá o valor adicionado. O IBS, 80% daquilo que tem que ser repassado para os municípios, do IBS estadual, que precisa ser transferido, né, repassado, repartido para os municípios, desse montante, 80% é de acordo com a população. É de acordo com a população. Mudou drasticamente. Municípios, principalmente os municípios menores, onde a representatividade ali da sua população, né, frente à população de todo o estado é muito pequena, existe uma chance dele perder muita arrecadação. Nós temos, por exemplo, no estado de Minas Gerais, e se eu não me engano no estado de São Paulo também, municípios com menos de 1.000 habitantes. Vamos imaginar, e tanto São Paulo, o estado de São Paulo, quanto o estado de Minas Gerais, tem populações enormes, né? O estado de São Paulo acho que 40 milhões, Minas Gerais nem sei, mas é milhões e milhões também, tá? Eu não lembro de Minas aqui. Esses dois estados eu sei que eles têm cidades com menos de 1.000 habitantes. Imaginando que em uma dessas cidades tenha lá algum frigorífico, tenha, sei lá, alguma indústria, né, que industrialize lá para empregar lá até o pessoal da região, e isso contribui para trazer um valor de ICMS significativo para o município, muito provavelmente, depois que o ICMS sair e entrar integralmente ali o IBS, esse município é um município que vai ter grandes problemas financeiros. Tá? E os municípios eles precisam começar a se readequar, pensar na sua matriz econômica, né, que é isso. O que é? A minha arrecadação vem muito da indústria, vem muito de onde? Eu preciso entender, porque a lógica da tributação vai mudar. A tributação agora vai ser no destino. Então, onde está sendo consumido? E se eu tenho uma indústria que vende para o Brasil inteiro, vai ter IBS para o Brasil inteiro, menos para vocês. Menos para você e menos para o município de onde a indústria está instalada. Lógico, talvez a indústria venda uma pequena parte ali dentro do próprio município, né? Aí tudo bem, pode até ter algo nesse sentido. Né? Mas assim, isso vai se deteriorar aí ao longo do tempo. Tá? O IBS é uma lógica de tributação diferente. Não tem o VAF. 80% do IBS estadual que será repartido, 80% é de acordo com a população. Tá? Então nós tínhamos o ICMS pelo menos 65% de acordo com o valor adicionado. Quando a gente migra para o IBS, a maior parte da repartição vai ser de acordo com a população, ou seja, 80% é de acordo com a população. Então, aqueles municípios que tiverem uma população maior vão receber mais IBS do que aqueles que têm uma população menor. Tá bom? Então, é muito importante que vocês se atentem a isso. Beleza? Aí avançando, então eu já comecei pelo lado mais caótico, né? Que é o quê? O VAF vai acabar, esse valor adicionado vai acabar, porque o IBS não vai ter o valor adicionado. O VAF pelo menos 65% é de acordo com o valor adicionado, aí vai depender de como a lei estadual trata isso, e no IBS 80% vai ser de acordo com a população. Beleza? Essas são as maiores faixas de repartição.
Aí no caso do ICMS, descendo um pouquinho, né, já que a gente está falando de repartição, se eu tenho pelo menos 65% de valor adicionado, eu vou ter lá, no máximo, 35% em outra forma de repartição. Desses 35%, pelo menos 10% tem que ser o chamado ICMS Educação. O Estado ele deve ter editado uma lei estabelecendo critérios onde, de acordo com esses critérios lá, o atingimento de cada índice, os estados vão recebendo um ICMS conforme eles vão atingindo esses índices de educação determinados na legislação do estado. Tá? Então, pelo menos 10%. E para o ICMS, daí o restante, vamos imaginar que sobra 25%. O restante desses ICMS, o estado vai distribuir da forma como ele quiser. Aí vai depender da lei de cada estado. Tem estado que acrescenta o ICMS verde, tem estado que não acrescenta nada, só pega e divide de forma igual para todos os municípios. Aí vai depender, mais uma vez, né, de como a lei estadual vai fazer essa repartição desses 25% restantes. O que a Constituição manda e tem que obedecer é pelo menos 65% de acordo com o valor adicionado, pelo menos 10% para o ICMS Educação, e o restante é conforme a lei do estado determinar. Beleza? Ó, tô vendo aqui que já tem uma dúvida, pessoal, a gente está caminhando para o final da live, então priorizem aí colocar as dúvidas de vocês, de preferência aqui num box aqui que tem um ponto de interrogação, tá bom? Que daí assim que acabar eu já vou abrir aqui para a gente ver dúvidas, críticas, sugestões, enfim, né? Apontamentos aí que vocês colocarem aqui, tá bom? E para o IBS, né? Do IBS estadual. A gente já falou que 80% do IBS estadual ele vai ser repartido para os municípios conforme a população do município. Então, se um município tem 5% da população do estado, esse município vai receber 5% desse IBS ali dos 80, né? Que na verdade vai dar 4. Ah, meu município tem 1%, então o município vai receber 1% desses 80 reais. Vamos imaginar que seja 80 reais que tem que ser repartido nessa regra. Se seu município tem 1% da população, ele vai receber 1% desses 80 reais, que seria 80 centavos. Tá? Então, só para a gente entender aqui, para ficar mais didático, tá bom? E tá, mas aí tem 80% e os outros 20%, como que vai funcionar? Tá? Semelhante à forma do ICMS, também no IBS haverá o IBS Educação. Também, basicamente, as mesmas regras, tá, do ICMS Educação. Então, a lei do Estado, vai ter que ter uma lei do Estado. Eu acredito que os estados vão repetir, mas eu estou falando só que eu acredito, tá? Isso não vi nenhuma lei ainda falando da repartição do IBS, mas eu estou dizendo o que eu acredito. Que os estados vão replicar aquelas regras que tem no ICMS Educação, que eles vão replicar para o IBS Educação, que é o equivalente também a 10% de tudo que tem que ser repartido, 10% tem que ficar com o IBS Educação, tá bom? Ah, Rafael, mas é 80 mais 10, está faltando mais 10%, e os outros 10%? Tá? A própria Constituição, ela fala que 5% vai ser de acordo com índices de preservação ambiental, tá? Então, e mais uma vez, é a lei do Estado que vai criar esses indicadores e conforme os municípios atendam a esses indicadores, né, quanto mais indicadores, né, quanto mais ranqueados estiverem de acordo com a lei do Estado, mais ICMS de preservação ambiental ele vai receber. Só que tem um detalhe, tá? Esse ICMS da preservação ambiental é só 5% de tudo que vai ser repartido. Então ele é muito pequeno. A maior parte, lembra que eu falei para vocês? A maior parte é do IBS, melhor dizendo, a maior parte do IBS que vai ser repartido é de acordo com a população. 80% de tudo que vai ser repartido do IBS estadual vai ser de acordo com a população, tá bom? Aí eu tenho 10% do ICMS Educação, tenho 5% da preservação ambiental,
Vou colocar aqui o IBS ambiental, já que eu vou ter o IBS da educação, vou nomear aqui como IBS ambiental, só para a gente, para ficar didático, tá? Então, IBS ambiental, 5%. Rafael, mas está faltando 5% ainda. 80% é de acordo com a população, 10% é o IBS da educação, 5% é o IBS da preservação ambiental e os outros 5%. Aí os outros 5%, a Constituição diz que vai ser repartido de forma igual para todos os municípios. Então vamos imaginar que o município tenha, o Estado vai repartir R$100 mil do IBS estadual. Né? Desses R$100 mil, R$80 mil vai ser de acordo com a população. Então, quem tem mais população vai ganhar mais desses 80 mil. Quem tem menos vai ganhar menos. 10%, ou seja, R$10 mil, será de acordo com o atingimento dos índices do IBS da educação. 5% vai ser de acordo com o atendimento dos índices do IBS da preservação ambiental. E os outros últimos 5% vai ser dividido de forma igual para todos os municípios do estado. 5% de 100 mil, nós temos ali R$5 mil. Vamos imaginar, né, também só para efeitos didáticos, para a conta ficar fácil, né? Vamos imaginar que desses R$5 mil, vai ser dividido de forma igual para todos os municípios, vamos imaginar que um determinado estado tenha 100 municípios, então desses R$5 mil, cada estado vai receber uma parcela igual de R$50, que é o quê? Que é os R$5 mil dividido pelos 100. Então vai dar R$50 igualzinho para cada município. Tá? Então esse vai ser o funcionamento da repartição do IBS. Tá? Ele muda drasticamente, os municípios têm que se preparar, têm que pensar, olhar a sua matriz econômica e entender como que é, tá? Para ver que ações que ela pode tomar para tentar diminuir aí um possível impacto negativo, se for o caso, tá bom? Por quê? Porque o ICMS hoje, a maior parte é de acordo com o valor adicionado, ou seja, produziu ali no município, mandou para fora, ou mandou para dentro do município mesmo, aquilo que agregou de valor, vai contribuir para receber mais ICMS. E com o IBS não é assim. Pode agregar muito valor, né? Olhando pela lógica do valor adicionado do ICMS. Pode agregar muito valor, porém não necessariamente isso vai ficar no município. Por quê? Porque principalmente indústrias, né? Elas produzem e vendem para fora, para outros municípios. Então isso vai ser consumido lá em outro município. Vai ser destinado lá para outros municípios. E o IBS tem a lógica de tributação no destino, lá para onde esse produto está indo. Então esse IBS vai pertencer ao município para onde esse produto está indo, e o IBS estadual vai pertencer para o estado de onde esse produto está sendo consumido, está sendo destinado, e daí, consequentemente, a repartição do IBS estadual, esse IBS que gerou lá num estado diferente do teu, por exemplo, vai ser repartido para os municípios daquele estado, e não do estado aí, do seu estado, por exemplo. Tá bom? Então, pessoal, isso era o que eu tinha para trazer aqui para vocês. Vou ver aqui as dúvidas agora aqui de quem colocou aqui no box. Lembrando que se você não segue a Escola de Tributos Municipais, está ao vivo aqui, vem aqui no tema da live, baixa aqui a setinha, do lado vai ter um botãozinho, você clica ali e segue, ou depois se você estiver vendo depois também. Conheçam o canal do YouTube, é só você entrar no YouTube e pesquisar por @Escola de Tributos Municipais. Conheça o site também, www.escoladetributosmunicipais.com.br, e faça um convite especial para você conhecer o Clube do Fisco, tem uma abinha lá na página principal, chamada Clube do Fisco, vai lá, conhece, vai ter curso gratuito, as lives são organizadas por assunto, fica lá, você não precisa ficar procurando na internet aqui para ver o que você acha, né, o tema, tá? Vale a pena lá vocês conhecerem, tá? Uma mensalidade você paga lá e tem acesso a cursos gratuitos, a uma série de coisas lá, vale a pena lá vocês conferirem, tá bom?
Se você estiver vendo no YouTube, o link do Clube do Fisco vai estar embaixo aí, em algum lugar aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a caixinha aqui, vamos ver o que tem aqui. É sempre uma atenção, com as perguntas que vêm, né? Ao vivo é complicado. Vamos lá. A Grace Fonseca perguntando: qual a sua opinião referente a município essencialmente agrícola, 90%? Nesse caso, quase tudo é vendido para fora. Grace, vai entrar nessa situação, tá? Porque também a produção agrícola, né? Isso também, principalmente estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Tocantins também, né? Onde tem a questão agropecuária, plantação, enfim. Ou se sua cidade talvez até não esteja numa dessas regiões, mas é uma cidade que tem uma natureza agrícola, né? Tem uma parte boa do Paraná também, que é o estado de São Paulo também, a gente sabe que tem bastante, né? Minas também, o Rio Grande do Sul, enfim, né? Santa Catarina é uma característica um pouco diferente em relação a isso, mas o que acontece? O produtor rural, ele também compra lá a semente, ele compra lá um defensivo agrícola, põe tudo isso lá na conta dele lá, e depois ele vendeu essa semente lá, a colheita dele, lá a colheita, com um valor agregado em cima. Então isso ajuda muito no ICMS, tá? Na repartição, porque ele está tendo valor adicionado. E isso, com certeza, se o município vive muito disso, né? Eu dei o exemplo de indústria, mas eu gostei que você trouxe esse exemplo. Por quê? Porque talvez pela característica do seu município não seja indústria, seja o setor aí agropecuário, por exemplo, ou agrícola, enfim. Né? Então tem que cuidar isso, porque o município vai ter que repensar, né? Adotar outras estratégias porque isso aí vai mudar, tá? Isso aí vai mudar. Beleza? Espero ter respondido aí. Vamos ver aqui uma próxima. Vamos ver aqui. Fernando. Tem a previsão de compensação para os municípios que podem perder a arrecadação com o ICMS. Para o ICMS. Existe, sim, tá? Existe uma previsão, tem um período de transição que vai até 2077, se eu não me engano, tá? Onde de toda a arrecadação com o IBS, nem tudo vai para o município lá, por exemplo, onde é o destino. Uma parte, né? Num primeiro momento vai se reter 80%, depois já retém 90% e vai caindo essa retenção conforme vão passando os anos até zerar em 2077, se eu não me engano, tá? Eu não estou com esse número aqui agora, mas a gente já até fez uma live sobre isso também. E o que acontece? Tem lá uma espécie de uma repartição para tentar prever, né, essa possível queda de arrecadação. Mas não necessariamente, tá? Não necessariamente, anotem isso aí, o valor que vai estar vindo para ressarcir uma possível perda não necessariamente vai cobrir a perda que está tendo, tá? Porque vai depender muito da arrecadação do IBS. Tá bom? Então a gente tem que ficar ligado em relação a isso. Não necessariamente essa ajuda que vai vir para tentar compensar as perdas, ela vai vir na mesma quantidade daquilo que está se perdendo com o ICMS e o ISS também, né? Porque o ISS também cai fora. Tá? Porque a ideia da reforma é tentar manter a mesma arrecadação. Mas olha o que eu falei, é tentar. Não necessariamente o seu município pode ser beneficiado com isso. Ou se for beneficiado também, pode ser que o benefício que ele receba não seja suficiente para cobrir a perda que ele teve. Então, eu não esperaria. Né? Se eu fosse do município, aí, né, principalmente se eu fosse o gestor, já ia começar a trabalhar para tentar adotar algumas estratégias para levar a tributação aí para o município, porque a tributação é no destino, tá? No caso do IBS. Espero ter respondido também, Grace. Vamos ver aqui o Darlan agora. O Darlan está falando aqui, tá? Se o município tiver uma população pequena e um parque industrial grande,
como fica o valor do IBS? O fato de ter indústria não vai influenciar nada, porque não vai ter mais valor. Quer dizer, deixa eu corrigir, né? Também não é que não vai influenciar nada. Lógico, ele pode trazer alguma influência, porque vai trazer mais renda ali para o município, vai empregar mais gente, provavelmente vai ter um consumo maior ali dentro do município. E lógico que isso vai dar algum reflexo no IBS local. Só que a indústria, a grande característica é ela vender para fora. E como vai ser no destino, vai ser lá para onde está sendo destinada essa mercadoria, que para aquele município lá, que daí vai acabar gerando a questão do IBS, tá? Do IBS municipal e do IBS estadual, depois para repartir conforme a população, né? A maior parte, pelo menos, conforme a população. Então, uma cidade muito pequena que tem um parque industrial grande, eu acho que são as cidades que mais vão sentir. Tá? Eu acho que são as cidades que mais vão sentir. Tô falando que eu acho, tá? Eu não estou afirmando nada, porque depende, na verdade, tem que olhar a característica de cada município. Às vezes esse município também tem uma outra matriz econômica, né? Uma outra diversidade que também, talvez ela possa ajudar a fomentar e suprir essa possível perda aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não estou vendo nada aqui. Beleza, pessoal? Como não tem mais nada, vou agradecer aqui a participação de vocês. Né? Muito obrigado. Continuem acompanhando a Escola de Tributos Municipais, tanto no Instagram como no YouTube. Olhem lá o site também, tá? E não esqueça de ir na abinha do Clube do Fisco para você conhecer um pouco mais. Muito obrigado aí por todos que puderam participar ao vivo. Para vocês também que colocaram aqui, se exporam aqui, colocando aqui dúvidas, sugestões, enfim. E continuem acompanhando aí. Até uma próxima, pessoal. Abraço, tchau, tchau.